faz, tendo em conta os maus resultados, isto quando falta pouco mais de um mês para as eleições no clube. João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, está connosco no Primeiro Jornal. Bem-vindo, obrigada por estar connosco e pergunto-lhe diretamente como é que viu esta decisão de Rui Costa de afastar Bruno Lage nesta altura. Concorda com esta decisão? Tem legitimidade o presidente do clube, a pouco mais de um mês das eleições, de fazer esta mudança que pode condicionar o próximo presidente? Boa tarde. Antes de mais, deixe-me dizer-lhe que partilho com todos os benfiquistas a tristeza pelo resultado e pela exibição de ontem, e aquilo que todos nós desejamos é que a equipa recupere rapidamente e que volte às vitórias já no próximo fim de semana. Relativamente àquilo que aconteceu, acaba por ser o corolário daquilo que tem sido a má gestão de Rui Costa. Rui Costa é um presidente que não sabe ganhar, que não sabe gerir e que não sabe defender o Benfica. Esta direção é a direção do 1 em 4. Ganhou um campeonato em 4 anos, apresentou um ano de resultados positivos em 4 e no meio disto tudo tem sido de uma enorme incompetência na gestão do futebol. Nós tivemos 5 treinadores em 4 anos. E relativamente a estes treinadores, se me permite, eu vou ler aquilo que Rui Costa disse relativamente aos treinadores. Jorge Jesus é o treinador de todos os benfiquistas. Nelson Veríssimo, estou convencido de que não será um treinador apenas para 6 meses. Schmidt, nunca farei deste treinador o bode expiatório. Bruno Lage, peço desculpa aos adeptos e garanto a continuidade de Lage. E, portanto, aquilo que se passa no Benfica é um carrossel de treinadores e um carrossel de jogadores. Entre entradas e saídas, o Benfica tem mais de 110 jogadores. Mas aqui chegados, quando existe uma péssima gestão do ponto de vista futebolístico, o Benfica acaba por não atingir os resultados desportivos e as saídas dos treinadores são inevitáveis. Mas o problema do Benfica não está nos treinadores. O problema está no presidente. Mas teria tomado a mesma decisão de, nesta altura, despedir o treinador por causa destes resultados? Aquilo que eu teria feito enquanto presidente era ter um projeto desportivo. E aquilo que nós temos com o Rui Costa é um desgoverno desportivo. Portanto, um projeto desportivo que assenta em 3 pilares. Estabilidade, ambição e competência. Com as pessoas certas nos lugares certos e com uma ideia de longo prazo. Ou seja, está a nós fugir não à podemos, minha pergunta. nós Concorda com esta demissão, com o afastamento deste técnico? Acho que é inevitável. Ou manteria Bruno Lage? Não, acho que era inevitável, não só pela qualidade exibicional da equipa, como também porque, obviamente, que o Benfica perder com o 7º campeonato, com o 7º classificado, campeonato do Azerbaijão, obviamente que é um resultado que não é aceitável e, portanto, não fiquei surpreendido. Ou seja, concorda com esta decisão? Recentemente dizia que estava pronto para trabalhar com o plantel, com toda a equipa, também com o treinador Bruno Lage. Ora, agora saindo Bruno Lage, mantém na mesma essas condições de que irá trabalhar com a equipa que foi escolhida por esta direção? Ouça, mais uma vez, é preciso que os benfiquistas percebam o seguinte. O problema não está naqueles que saem. O problema está naqueles que ficam. E aqueles que ficam, entre os quais Rui Costa, são aqueles que estão na origem dos problemas. Obviamente que eu, enquanto presidente do Benfica, e eu serei presidente no dia 26 de outubro, vou ter sentido de responsabilidade e lutar para defender os interesses do Benfica. Quem for o treinador do Benfica será o meu treinador, com o meu projeto, a quem eu vou criar condições para ganhar. Já basta da instabilidade que é criada pela própria direção. Comigo os benfiquistas podem contar com sentido de responsabilidade e bom senso. E José Mourinho é uma boa escolha? Seria uma escolha que tomaria? José Mourinho, ninguém coloca em causa a qualidade de José Mourinho e aquilo que eu vou fazer é trabalhar com ele se ele for o treinador do Benfica. Portanto, essas condições estão asseguradas, ou seja, seria uma escolha que naturalmente também tomaria? Aquilo que eu vou dizer, eu digo mais uma vez aos benfiquistas, aquilo que podem... Digo isto levando esta pergunta porque muito se especula também sobre aquilo que pode ser apresentado e que apresentaria caso fosse presidente do Benfica, nomeadamente no comando técnico do Benfica. Falou-se muito do nome de Ruben Amorim. Estão assim descartadas essas hipóteses, uma vez que toma posse agora um novo treinador, manterá essa linha? Eu repito, eu vou trabalhar com aquele que for o treinador do Benfica no dia 26 de outubro. E como eu vou ser presidente, há que ter sentido de responsabilidade e procurar criar as condições para o Benfica ganhar. Agora, quando me diz o que é que eu faria,
aquilo que eu faria é ter um projeto desportivo, que é aquilo que não existe. E, portanto, eu já apresentei o meu projeto desportivo aos sócios do Benfica. Fui o único candidato que apresentei o projeto desportivo. Com as pessoas, com a organização, com a filosofia, com nomes. Porque as pessoas têm que ter a coragem de apresentar os projetos e as pessoas que estão comigo também têm a coragem de dar a cara. Têm que ter um projeto financeiro. Eu já apresentei aos benfiquistas o meu vice-presidente para a área financeira. Um dos mais conceituados gestores portugueses. E, portanto, aquilo que eu estou a fazer há vários meses é trabalhar num projeto desportivo, num projeto financeiro, num projeto de marketing, num projeto associativo para nós nos aproximarmos dos sócios. E aquilo que eu quero assegurar aos sócios do Benfica é que nós vamos ter uma mudança, mas com confiança. O Benfica não pode ter nem aventureiros, nem amadores. E quais é que são essas mudanças, Noronha Lopes? Vimos muita contestação, e temos visto, ainda ontem, isso foi claramente visível, a contestação não só dos sócios, mas de toda a massa, de todos os adeptos do Benfica, em relação à prestação da equipa, em relação à forma como a equipa está a jogar. Ora, diz-me que vai ter uma continuidade em relação a esta equipa que trabalha atualmente e que será o próximo treinador escolhido ainda por Rui Costa. Que mudanças é que tem para apresentar aos adeptos? Eu já apresentei o meu projeto desportivo, que é um projeto longo e que assenta em 3 ideias. Estabilidade, e portanto nós não podemos estar a mudar de treinadores todos os anos. Uma ideia de competência e organização. Todas as pessoas naquela estrutura sabem o que é que vão fazer. O Nuno Gomes, o Vítor Paneira, o Pedro Ferreira, que é o meu diretor-geral e que vai chegar do Nottingham Forest, todos sabem aquilo que vão fazer, todos são complementares entre eles e todos já estão a falar há algum tempo. Portanto, as pessoas não caem de paraquedas. Fui eu que as escolhi e sou eu que estou a trabalhar em conjunto com elas. Uma aposta na formação, porque tanto como ganhar títulos na formação é importante perceber quantos jogadores da formação é que nós conseguimos reter e quantos é que podem evoluir para a equipa principal. E um scouting inteligente que nos permite ir buscar jogadores muito mais cedo e, eventualmente, em muito melhores condições do que tem acontecido. E, portanto, é sob estes 3 pilares que vai ser construído o meu projeto de futebol e é em cima destes pilares que o Benfica vai continuar a ter. Tem que ter uma cultura vencedora, que é aquilo que não tem tido. Tem manifestado interesse em Bernardo Silva? Tem mantido conversações com o internacional português? Eu já respondi várias vezes a essa pergunta. Eu tenho um contrato para apresentar ao Bernardo Silva. O Bernardo Silva é um grande jogador, é um dos melhores médios do futebol mundial, mas além disso é alguém que traz com ele a mística, a entrega, a garra, e é um benfiquista como nós, que sofre como nós e que vive o Benfica como nós, e portanto será sempre alguém que simboliza aquilo que os benfiquistas gostam de ver num jogador de futebol. E a confirmar-se a escolha de José Mourinho para novo técnico, receia que isso dê mais hipótese a Rui Costa de vencer estas eleições? Não é isso que me preocupa. O que me preocupa neste momento é criar todas as condições para que o Benfica ganhe e chegar ao dia 25 de outubro, ganhar estas eleições e não prolongar mais aquilo que tem sido 20 anos de um pesadelo. Os benfiquistas têm uma oportunidade única, ao fim de 20 anos, de mudar definitivamente, de virar a página. E não podem ser as pessoas que lá estão há 20 anos que vão virar a página. Sou eu, a minha equipa, com gente nova, com gente ambiciosa, com gente competente e que foram escolhidos pessoalmente por mim, que trabalham em equipa. É isso que eu garanto aos sócios do Benfica. E mais uma vez, aquilo que eu peço aos sócios do Benfica é: tenham confiança. Nós não estamos aqui a cair de paraquedas. Eu já estive no Benfica, eu preparo a minha candidatura há muito tempo, já discuto com pessoas há muito tempo. Mas esta já falei estratégia com com a aposta em José Mourinho, um treinador amplamente reconhecido, não poderá aproximar mais os adeptos desta direção, acalmar também aquela que é a contestação em relação à atual direção? Todos os benfiquistas querem que o Benfica ganhe. E aquilo que eu quero é que o Benfica, quando eu for eleito presidente, no dia 25 de outubro, aquilo que eu quero é que o Benfica esteja em primeiro no campeonato e que tenha mais vitórias na Champions. É isso que eu quero e é isso que eu vou conseguir fazer com a minha equipa, com um projeto de futuro, de confiança, com tranquilidade, porque os benfiquistas não querem aventureiros, mais uma vez. Os benfiquistas querem pessoas que conhecem e lhes inspirem confiança. E é isso que eu e a minha equipa vamos fazer a partir do dia 25. E terá mais oportunidades de explicar o seu projeto daqui a pouco na SIC Notícias, também a entrevista de Noronha Lopes. Agradeço ter vindo ao Primeiro Jornal. Uma boa tarde. Muito obrigado. Comigo tenho o João Noronha Lopes. João, muito obrigado por estar connosco na SIC Notícias. João Noronha Lopes é candidato à presidência do Benfica, como já é subejamente conhecido. E vamos começar exatamente por aí, que é, João, como é que um candidato à presidência do Benfica olha
para as últimas horas da equipa de futebol profissional? Muito boa tarde. Eu olho para as últimas horas, mas olho principalmente para os últimos 4 anos. E, portanto, aquilo que aconteceu ontem não me surpreende, porque é o resultado de um falhanço total da política desportiva de Rui Costa, da política financeira de Rui Costa e da falta de defesa dos interesses do Benfica. Repare, Mesmo depois de um forte investimento na equipa de futebol. Nós investimos 130 milhões de jogadores, 130 milhões de euros em jogadores. E, portanto, obviamente que se espera muito mais da qualidade do jogo do Benfica e esperam-se mais vitórias. Esta direção é a direção do 1 em 4. Eu já disse isto várias vezes. Em 4 anos ganhou apenas um título. E em 4 anos apenas houve um ano de resultados financeiros positivos. Ao mesmo tempo que o Benfica deixou de se defender nas instâncias. E, portanto, há um falhanço total de Rui Costa. Eu vou-lhe dar aqui vários exemplos. Sabe o que é isto? Elucide-me. Esta é a lista de jogadores que entraram e saíram neste mandato de Rui Costa. Temos aqui 120 jogadores. 120 jogadores. Que entraram com Rui Costa e saíram com Rui Costa. Que entraram e saíram, e destes 60% que entraram, entretanto já saíram. Portanto, O que é que isso quer dizer? Quer dizer que isto é um carrossel autêntico de jogadores que revela uma total falta de capacidade de gestão do futebol do Benfica. No Benfica não há um projeto desportivo, há um desgoverno desportivo. Por se em cima disto acrescentarmos 5 treinadores em 4 anos, vemos que nestas condições, mesmo com o maior orçamento do futebol português, é impossível ganhar. E, portanto, aquilo que nós temos que estar aqui a discutir é o balanço destes 4 anos do Rui Costa, e é um balanço negativo em todas as áreas. Mas essa relação que faz com a quantidade de jogadores que entram e saem no Benfica, isso de alguma maneira desculpa Bruno Lage pelo insucesso desportivo? Ouça, o problema do Benfica não são os treinadores. O problema do Benfica é quem escolhe os treinadores, quem aposta nos treinadores e depois quem, à primeira oportunidade, despede os treinadores. Portanto, não há coerência, não há lógica, não há projeto desportivo. O Rui Costa elogiou o Jorge Jesus, disse que o Jorge Jesus era o treinador de todos os benfiquistas. Elogiou Bruno Veríssimo, disse que não estou convencido que ele seja um treinador a prazo. Elogiou Schmidt, disse nunca farei de Schmidt um bote expiatório. Elogiou há pouco tempo o Bruno Lage, disse que pedia desculpa aos adeptos e garantia a continuidade do treinador. E, portanto, vamos ser completamente claros sobre isto. O grande responsável por aquilo que se passou ontem e o grande responsável pelo total descalabro futebolístico do Benfica chama-se Rui Costa. Em relação a Bruno Lage, disse que o Rui Costa despede o treinador à primeira oportunidade. Ontem foi a primeira oportunidade? O Rui Costa volta a fazer com Bruno Lage aquilo que fez com Ralf Schmidt. Roger Schmidt. Desculpa, com o Roger Schmidt. Aposta num treinador, faz dele a sua bandeira e, quando os resultados não aparecem, no princípio da época, acaba por despedir o treinador. Repare, a estrutura do futebol do Benfica mudou toda algumas semanas antes de começar a época. Saiu o Lourenço Coelho, saiu Ricardo Lemos, Rui Pedro Brazos, aparentemente também já saiu. E, portanto, como é que se pode criar condições de estabilidade para o futebol do Benfica se tudo muda no princípio da época? Quando a mesma estrutura já tinha sido elogiada umas semanas antes como uma estrutura de futuro, inclusive pelo próprio treinador. E, portanto, aqui o que existe não é uma estratégia, aqui o que existe é apenas uma preocupação de ganhar eleições, também no futebol. Em relação a isso e sobre as convulsões que estão a acontecer no Benfica, isso de alguma maneira beneficia a sua candidatura e a dos restantes candidatos, prejudicando apenas o Rui Costa? Não vê as coisas assim? Ouça, a falta de vitórias no Benfica e o desnorte no Benfica não beneficia ninguém. Todos os benfiquistas querem que o Benfica ganhe e todos nós dormimos mal com o que se passou. E, portanto, mas com certeza a intenção de voto, e sabemos que os adeptos, sobretudo os de futebol, são muito apaixonados e quentes nas suas decisões, com certeza saberá que ontem foi mais pedido a demissão de Rui Costa do que propriamente que se mantenha como presidente. O que eu vejo, eu não vejo as coisas assim. Quando o Benfica perde, perdemos todos. E, portanto, aquilo que eu quero é ganhar. Aquilo que eu quero é que no dia 25 de outubro, quando for eleito presidente do Benfica, o Benfica esteja em primeiro lugar no campeonato
e volta às vitórias na Champions. É isso que eu quero que o Benfica faça. É voltar às vitórias e que volte já no próximo fim de semana. E é isso que todos os benfiquistas querem. Nenhum benfiquista quer que o Benfica perde, obviamente. Em relação ao despedimento de Bruno Lage, o facto de ter sido ontem, depois da derrota com o Qarabag, queria fazer-lhe duas perguntas numa. Primeiro, se de facto a derrota com o Qarabag é grave o suficiente, tendo em conta que é a primeira da temporada, é grave o suficiente para imediatamente despedir o treinador? Queria a sua opinião em relação a isso. E também se anunciá-lo à 1 da manhã, ou pouco mais do que isso, se é também aquilo que deve ser feito, ou se devia ser feito de outra maneira. O que é que acha? Estou a perguntar. Bruno Lage... É só porque Bruno não é Lage, comum. Não é nada comum, mas quer dizer, nada na gestão do futebol do Benfica é comum. Esta era a aposta desportiva do Rui Costa. Este foi o treinador a quem foram dados jogadores para triunfar. Nós investimos 130 milhões. Esses 130 milhões, vamos ser claros, foram escolhidos pelo Presidente. E, portanto, o grande responsável por esta situação é Rui Costa. E nada nisto é uma situação normal. Não é normal um anúncio à 1 da manhã. Não é normal também aquilo que eu assisti hoje, que foi a ser Bruno Lage a chegar ao Seixal e a anunciar que o seu sucessor ia ser José Mourinho. Acha que isto é uma situação normal? Pelo menos é caricato. Lembro-me de ter acontecido no Sporting Silas anunciar Ruben Amorim, mas também não era uma circunstância normal. Sabe o que é preocupante? É quando nós seguimos os maus exemplos dos nossos vizinhos. E é isso que está a acontecer. Nós estamos a seguir os maus exemplos dos nossos vizinhos. E o Benfica não é isto. O meu Benfica não é isto. O meu Benfica é cultura de vitória. O meu Benfica é ambição. O meu Benfica é respeito pelos sócios. E é isso que nós temos que fazer. E esta mudança tem que ser feita com uma equipa, com um projeto, e tem que ser uma mudança tranquila. Aquilo que eu ofereço aos benfiquistas é uma mudança com confiança. Eu não estou aqui a cair de paraquedas. Eu trabalhei num projeto, tenho uma equipa, fui o único candidato que já apresentei os nomes para o futebol. De uma forma clara. Eles estão aí para as pessoas avaliarem. Mas não os estou a apresentar por acaso. Eu estou a falar com eles há muitos meses. Definimos o projeto que eu também já apresentei há muitos meses. Definimos as funções, definimos a filosofia, definimos os perfis que queremos para a formação, definimos como é que vai funcionar o scouting, definimos como é que vai funcionar a análise de dados. Tudo isto está feito. O meu vice-presidente para a área financeira é um dos melhores gestores portugueses. Não chega agora. E tudo isso falta ao Benfica hoje em Já dia. estou a falar com ele há meses, juntamente com uma equipa financeira. Sabemos como está o Benfica, sabemos como é que temos que cortar nos custos, sabemos como é que temos que fazer crescer as receitas. Mas o João disse Se me permite terminar, os benfiquistas podem ter confiança. Nós sabemos aquilo que estamos a fazer. Estamos a trabalhar nisto. Somos todos benfiquistas, mas acima de tudo queremos muito ganhar do Benfica e ninguém vai para ali com agendas pessoais. O caminho sou eu que o faço e todas as pessoas vão estar alinhadas comigo para prosseguir esse caminho. O João disse na última entrevista que nós tivemos aqui na SIC Notícias que o Bruno Lage podia estar tranquilo porque João Noronha Lopes não ia ser um fator de estabilização e que Bruno Lage era o treinador que estava no Benfica e, portanto, não tinha que se preocupar com isso porque tinha contrato. E por isso pergunto-lhe se consigo o resultado de ontem teria sido fatal também para o destino de Bruno Lage. Tendo em conta que foi, reforço, a primeira derrota esta temporada. Essa pergunta tem que a fazer a Rui Costa. Não temos a oportunidade ainda. É verdade. E sabe porque é que não faz a pergunta a Rui Costa? Porque Rui Costa desapareceu. Rui Costa, nas últimas semanas, desapareceu. Apareceu ontem ao Mimé. O Benfica perdeu 4 títulos nas últimas semanas. Onde é que estava Rui Costa? Não apareceu. Ontem aparece à 1 da manhã a fazer um comunicado. Desculpa, a falar. Não é isto que os benfiquistas esperam do seu presidente. O presidente do Benfica tem que dar a cara nas horas boas e nas horas más. E enquanto Rui Costa se esconde, sabe o que é que eu tenho andado a fazer? Com uma grande humildade democrática. Tenho andado a falar com os sócios. Ando a falar com os sócios de norte a sul, a visitar as casas do Benfica. A falar com as pessoas que gostam de mim e com aquelas que me criticam. Porque o Benfica é isto. O Benfica não é Lisboa. O Benfica não é estarmos fechados nos gabinetes da SAD. O Benfica é irmos ouvir os sócios do Benfica, é respeitá-los. Respeitá-los, porque eles são os donos do clube. E o Benfica tem que ouvir, tem que respeitar. E, portanto, o desafio que eu faço a Rui Costa é que dê a cara. Que vá falar com os sócios. Ouça-os. Ouça os sócios. Em vez de procurar medidas eleitoralistas, que vá falar com os sócios. Era isso que se esperava de um presidente do Benfica e é isso que eles não estão a ter.
Quando fala em medida eleitoralista, acha que José Mourinho é uma medida eleitoralista? Eu, relativamente aos treinadores do Benfica, vou-lhe repetir a mesma resposta. Há que ter sentido de responsabilidade. E não vou ser eu a destabilizar o próximo treinador do Benfica, seja ele quem for, porque vai ser o meu treinador no dia 26 de outubro. E, portanto, já basta toda esta destabilização que é criada pela direção. Comigo os benfiquistas podem contar com vontade de vencer, sentido de responsabilidade e bom senso. Mas não preocupa o facto do Benfica mudar de treinador nesta altura, quando estamos a sensivelmente um mês das eleições, e o potencial contrato que poderá ter o futuro treinador, que parece ser José Mourinho? O que me preocupa é que o Benfica tenha tido 5 treinadores em 4 anos. E que agora, mais uma vez, vamos outra vez cometer o mesmo erro. Sabe que o problema do Benfica não é as pessoas cometerem erros, porque todos nós cometemos erros. O problema de Rui Costa é não aprender com os erros. E quando não aprende com os erros, o que é que acontece? Todos os anos contrata 12 a 13 jogadores. Todos os anos vai despedindo treinadores. Todos os anos despeja dinheiro para cima dos problemas. Sabe o que é que se chama isto? Falta de capacidade de liderança. E aquilo que os benfiquistas têm que mudar no próximo dia 25 de outubro é alguém que traga uma visão diferente, uma capacidade de liderança diferente, uma competência diferente e que se saiba rodear de pessoas que façam o Benfica crescer e que façam o Benfica ganhar muito mais. Agora, já disse que noutra oportunidade que teve para falar à imprensa, falou sobre Bruno Lage e sobre o facto de se estar a imiscuir nas eleições. João Noronha Lopes aconselhou o Bruno Lage a concentrar-se no futebol e já vamos avançar para José Mourinho, que ainda tenho umas perguntas para lhe fazer. Mas acha que Bruno Lage, com o facto de se ter envolvido nas eleições, acabou por prejudicar a equipa de futebol e também acabou por se agarrar a Rui Costa neste período eleitoral? Aquilo que eu disse é aquilo que todos os benfiquistas de bom senso diriam. O treinador do Benfica está lá para treinar. E, portanto, aquilo que se espera de um treinador do Benfica, deste ou de qualquer treinador que venha no futuro, é que se concentre em ganhar. E o presidente, qualquer que ele seja, lá estará para ajudar o treinador a ganhar. Agora, o que nós queremos e o que esperamos de um treinador é vitórias. Vitórias, concentração, foco e que ponha a equipa a jogar bom futebol. Que ponha a equipa a jogar bom futebol e que ponha a equipa a ganhar. Mas o Bruno Lage, quando se mostra fiel a Rui Costa nessas declarações, depois não surpreende ver que Rui Costa despede, como disse à primeira oportunidade de Bruno Lage? Não o deixou surpreendido de maneira nenhuma? Não me surpreende, porque essa tem sido a postura de Rui Costa relativamente aos vários treinadores que tem tido. Senão não teríamos tido 5 treinadores em 4 anos. E, portanto, mais uma vez, é um padrão que se repete. E repito, aquilo que existe no Benfica do ponto de vista desportivo, e depois, se calhar, podemos falar também daquilo que se passa do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista desportivo, sim, não é um projeto desportivo, é um desgoverno desportivo. As decisões são tomadas não numa perspectiva de longo prazo, mas para tapar buracos, para se resolver uma situação, para se ir de encontro às reclamações dos sócios. E, portanto, não é assim que se gera o Benfica. Comigo vai ser diferente, com a minha equipa vai ser diferente. Muito bem. Então, em relação a José Mourinho, queria perguntar-lhe se este treinador a ser escolhido tem o perfil que agrada a João Noronha Lopes. Bom, vou-lhe mais uma vez responder à mesma pergunta. Para ser claro, eu vou ser presidente do Benfica no dia 25 de outubro. Certo. Vou trabalhar com qualquer treinador que lá esteja. E o treinador que lá estiver vai ter que trabalhar com o meu projeto desportivo que já foi apresentado. Isso é válido para qualquer treinador. Portanto, estará sem problema nenhum a ver qual é a escolha de Rui Costa, seja ela qual for. Tem que haver sentido de responsabilidade e bom senso do futuro presidente do Benfica. E o que é que seria esse ato de responsabilidade e bom senso? Seria antecipar as eleições? Isso é uma decisão que compete a Rui Costa. Neste momento, eu disse o que tinha a dizer sobre isso na altura. Achei que as eleições deveriam ter sido antecipadas. O Rui Costa decidiu por outra via. Nesta altura, aquilo que se espera do futuro presidente do Benfica é sentido de responsabilidade. E sentido de responsabilidade é trabalhar com quem lá estiver, porque o Benfica tem jogos muito importantes que vai disputar e esses jogos muito importantes têm que ser ganhos para o futuro do Benfica. Ainda assim, temos para terminar o capítulo José Mourinho, porque já percebi que também não quer alongar-se muito mais em relação a considerações sobre José Mourinho, mas temos visto José Mourinho nos últimos anos a recolher várias e longas indenizações. Preocupa o acordo que o Benfica poderá fazer com este treinador? Acho que deve haver bom senso e sentido de responsabilidade de todas as pessoas envolvidas neste processo.
mais uma vez, aquilo que eu quero é que o Benfica tenha um treinador que ganhe e eu vou criar essas condições para o treinador ganhar. E o treinador que ganha é Ruben Amorim? Não vou fazer quais comentários sobre isso. Você está-me a fazer pergunta 3 vezes, eu vou-lhe responder 3 vezes a mesma coisa. Eu gosto de falar de Ruben Amorim. Do Ruben Amorim. Sentido de responsabilidade. Sentido de responsabilidade. Os benfiquistas esperam alguém com sentido de responsabilidade e com confiança. E que quando lá chegar no dia 25, vai ter o seu projeto esportivo, que vai apresentar ao treinador que lá estiver e vai, obviamente, criar as condições para quem lá estiver ganhar. E é isso que se espera de um presidente do Benfica. Mas já tem, como tem para Bernardo Silva, um contrato à espera do futuro treinador? Não tenho. Não faço quaisquer comentários sobre o treinador hoje, que é um dia de grande tristeza para os benfiquistas. Certo, mas João, eu pergunto-lhe isto porque o João fez uma viagem em Manchester. Sim. O João foi só ver o jogo em Manchester? Fui ter reuniões de trabalho em Inglaterra, inclusivamente com o Pedro Ferreira, que é o meu diretor-geral, e falar com muitas pessoas. Ouça, eu ando a falar... Mas que reuniões tem em Manchester que não se podem ter em Lisboa? Reuniões presenciais, porque senão teríamos as reuniões com online. Pessoas que trabalham em Manchester? Com pessoas que estão em Inglaterra. Ouça, eu estou a falar com muitas pessoas há muito tempo. Eu já falei com pessoas da FIFA, já falei com dirigentes dos maiores clubes ingleses, já falei com pessoas que são administradores de clubes da NBA nos Estados Unidos. E porquê? Porque eu estou a criar um projeto. Aquilo que eu já apresentei aos benfiquistas não nasce por acaso. É fruto de muitas horas de trabalho, de muitos contactos, de muitas opiniões com muita gente, do futebol internacional. E, portanto, aquilo que eu fui fazer em Inglaterra foi, mais uma vez, continuar esse trabalho. E por isso é que eu garanto aos benfiquistas uma coisa. Essa viagem à Inglaterra acontece depois de ter dito que tinha um contrato à espera para Bernardo Silva. Essa viagem à Inglaterra acontece da altura em que as reuniões tinham que ter lugar e nós aproveitámos para ir ver o jogo do City contra Curiosamente, o United. do City contra o United. É um derby e que nós estávamos em Inglaterra, aproveitámos para ir ver o jogo e obviamente tentámos que algumas das reuniões coincidissem também com o jogo, porque queríamos ir ao jogo. Mas o João entende porque é que o nome de Ruben Amorim é associado à sua candidatura? O Ruben é um grande treinador, mas eu não vou fazer quaisquer comentários sobre isso. O Ruben tem contrato com o Manchester United e, portanto, ponto final sobre este assunto. Mas a situação de Ruben Amorim no Manchester United não está fácil. Consta até que tem 3 jogos para provar que as coisas vão melhorar. João Noronha Lopes está também à espera para ver se as coisas vão melhorar? Ponto final sobre este assunto. Não vou fazer quaisquer comentários relativamente a esse assunto. E em relação ao calendário do Benfica? O Benfica tem jogos decisivos até às eleições, há jogos de Liga dos Campeões, há um clássico, o Futebol Clube do Porto no Dragão. Preocupa-o que o Benfica, quando estiver como presidente, se ganhar as eleições, esteja já muito longe dos seus rivais? Para já tem alguns pontos de distância e tem um jogo em atraso, é bom lembrar. Não é isso que eu quero, obviamente, nenhum benfiquista. Portanto, eu quero é que o Benfica ganhe e que comece a ganhar mais rapidamente. Portanto, é isso que nós esperamos. Eu quero fazer daqui um voto de confiança à equipa. Voto de confiança à equipa, um voto de confiança ao capitão Otamendi, que é um extraordinário exemplo de liderança, de alguém que dá a cara nas alturas certas. Ao contrário do presidente que se esconde, Otamendi deu a cara na derrota, sabe? É exatamente esse tipo de atitude que falta no Sport Lisboa e Benfica hoje em dia. E a equipa pode contar com o apoio dos adeptos. Deixa-me só dizer uma coisa. A equipa pode contar com esse apoio dos adeptos. Nunca foi pela falta de apoio dos adeptos que a equipa do Benfica não ganha. Então a equipa tem qualidade e tem caráter, quem a comanda é que não tem o mesmo nível, é isso? Não, a equipa obviamente tem que jogar mais do que aquilo que jogou e aquilo que eu quero é que a equipa já no próximo jogo dê a resposta que os adeptos querem que dê. Mas sendo que o tema eleições de alguma maneira interferiu com a equipa de futebol? Aquilo que tem interferido com a equipa de futebol, sabe o que é? É a instabilidade, a falta de coerência e as más decisões que têm sido tomadas por Rui Costa. Com esta equipa de futebol... A equipa sente isso, na sua opinião? Com esta equipa de futebol deste ano e com as equipas de futebol anteriores. Porque se nós estamos sempre a mudar de treinador, não é? Se trazemos 12 jogadores por ano, obviamente que isso afeta o rendimento da equipa. Se nós não preparamos bem a época, isso afeta o rendimento da equipa. Se jogamos a uma sexta-feira, obviamente que isso afeta o rendimento de uma equipa. Portanto, o grande responsável pela falta de rendimento da equipa, e vamos-nos deixar de manobras de distração, o grande responsável pela falta de rendimento da equipa é quem não criou as condições para a equipa ganhar. E quem não criou essas condições, neste ano e nos anos anteriores, foi Rui Costa.
João, em relação às eleições no Benfica, e ainda relacionado com o calendário, já disse aqui que deseja que o Benfica vença sempre. Eu não ponho isso em causa, mas tem a noção que quanto piores os resultados, mais difícil será para Rui Costa vencer e provavelmente mais votantes ganha na sua candidatura, como os restantes candidatos que não Rui Costa. Sente o mesmo? Sente que o futebol, os sócios vão ligar mais ao que se passa atualmente do que o que se passou nos últimos 4 anos? Eu acho que os sócios do Benfica têm que olhar para os últimos 4 anos e não sequer para as últimas 4 semanas. E têm que ter a capacidade de fazer esse balanço. E mais uma vez, se os sócios querem ganhar um campeonato em 4, ou uma taça de Portugal em 4, então não podem, então têm que votar em quem conseguiu isso, que foi Rui Costa. Se os sócios querem ganhar mais, se querem ter um projeto desportivo, se querem alguém que defenda o Benfica, então deverão votar na minha candidatura. Temos uma oportunidade histórica no dia 25 de outubro de mudar isto. Temos que mudar isto agora. Repara, mesmo na questão da defesa dos interesses do Benfica, olha, tão mal como uma derrota ontem, foi eu estar no Estádio da Luz e estar a assistir a Rui Costa em amena cavaqueira com Pedro Proença no camarote presidencial. Alguém que disse que o Estádio da Luz nunca mais seria palco para os jogos da seleção. Portanto, Rui Costa defende umas coisas num dia, faz outras coisas no dia seguinte. Apoiou Pedro Proença, depois fez um comunicado a dizer que afinal não apoiava Pedro Proença e afinal continua tudo na mesma. É difícil que o Benfica seja bem defendido assim. Sendo que Rui Costa está de alguma maneira desnorteado, perdoa uma expressão. Acho que o Rui Costa está completamente desnorteado. Está completamente desnorteado do ponto de vista da gestão futebolística, da gestão financeira, em que mais uma vez tivemos um ano com resultados positivos, mas só fruto de acontecimentos extraordinários como o Mundial de Clubes. E, portanto, o que é que tem feito Rui Costa dos últimos tempos? Fugas para a frente. Apresentou o Benfica District quando não saiu do papel o projeto da cidade das modalidades. Apresentou um projeto da rádio que ainda não saiu do papel porque não existem licenças. Tinha uma estrutura do futebol que era muito profissional e que muda a 3 semanas ou 4 semanas de começar a época. E, portanto, tudo isto revela o quê? Revela que há uma falta total de uma visão para aquilo que deve ser o Benfica, revela constantes fugas para a frente. Mas nunca teve ou perdeu essa visão? Rui Costa teve todas as condições para ser um presidente do Benfica com vitórias. Teve todas as condições. Os benfiquistas deram-lhe 85% de votos. Não mereceu essa confiança. Não mereceu essa confiança. Nem desportivamente, nem financeiramente, nem na falta de defesa dos interesses do Benfica. O Benfica, hoje em dia, tornou-se num clube sem identidade, sem cultura de vitória e sem respeito por si próprio. Isto tem que mudar. Isto tem que mudar. Rui Costa já deu provas que não o pode fazer. Mas, mais uma vez, esta mudança não pode ser feita com aventureirismos nem com amadorismos. Tem que ser feito por pessoas e com uma equipa que traga uma visão nova, mas que o faça de uma forma responsável, de uma forma sabedora e que as pessoas estejam a trabalhar juntas. E é possível fazer essa mudança a ganhar ou é preciso haver o chamado ano zero? Não, essa mudança deve ser feita a ganhar e aquilo que eu quero é que essa mudança seja feita a ganhar. E aquilo que eu peço aos sócios do Benfica é isto. Confiem. Confiem que a mudança pode ser feita com responsabilidade. Confiem que a mudança vai ser feita com pessoas que são benfiquistas, com pessoas que são grandes profissionais, com pessoas que vão conseguir transportar o Benfica para outro nível, para ganhar mais em Portugal e para ganhar mais na Europa. Essa é a minha ambição, sabe? Que a minha ambição, o que aconteceu ontem, é penoso para nós benfiquistas. Nós fizemos grandes na Europa. Somos aquilo que somos porque fomos grandes na Europa. E, portanto, quando eu vejo o Benfica perder contra o 7º classificado do campeonato do Azerbaijão, obviamente que este não pode ser o Benfica europeu que todos ansiamos. Falou da confiança dos benfiquistas e ficaram subejamente conhecidas sondagens que foram feitas. Uma dá a sua candidatura como potencial segunda volta e dá uma segunda volta na altura com Rui Costa. Outra não. E Luís Filipe Vieira contesta
uma dessas sondagens que, curiosamente, coloca João Noronha Lopes a ir a uma segunda volta e Luís Filipe Vieira fora dessa segunda volta. Merece-lhe algum comentário o facto de Luís Filipe Vieira não acreditar nessa sondagem e acreditar noutra? Sabe o que é que se chama isso? Mal perder. Mas eu também lhe vou dizer uma coisa. Eu não dou às sondagens a importância que elas têm, que eu acho que tem uma importância relativa. Obviamente que é sempre bom estar à frente, mas a minha verdadeira sondagem é feita no contacto com os benfiquistas. E aquilo que eu sinto de norte a sul do país, estive em Évora este fim de semana, em 3 casas do Benfica, vou este fim de semana para a Covilhã, para Castelo Branco, para o Fundão, falar com os benfiquistas. Aquilo que eu sinto é um grande desejo de mudança. Aquilo que eu sinto é que as pessoas querem ouvir propostas, então, querem ouvir ideias. Então, nessa circunstância, Luís Filipe Vieira e Rui Costa não têm hipótese, na sua opinião? Querem ouvir ideias. E aquilo que nós assistimos relativamente a isto é o seguinte. Rui Costa esconde-se dos sócios. Luís Filipe Vieira passa o tempo na televisão. Eu estou no terreno, eu estou a ouvir os sócios, eu estou a espalhar a minha mensagem pelos sócios. E essa sondagem é aquilo que verdadeiramente me interessa. A sondagem ao vivo. Em relação a Luís Filipe Vieira estar na televisão, não o preocupa o facto de também ser um veículo que pode chegar a muita gente? Não, claro que sim. Eu estou aqui na televisão hoje. O que eu estou a dizer... Mais uma vez, obrigado por Não, e tenho muito convite. gosto de estar aqui. O que eu estou a dizer é que nas eleições do Benfica, os candidatos têm a obrigação de ir ouvir os sócios. De sair dos seus gabinetes e ir ouvir os sócios. Onde é que se ouvem os sócios? Os sócios ouvem-se nas casas do Benfica, nos sítios onde há vários benfiquistas. É isso que eu estou a fazer. Eu já fui a mais de 20 casas nos últimos 3 meses e vou continuar a ir. Porque, mais uma vez, o Benfica não é só Lisboa, não é só as pessoas que estão aqui. O Benfica é um clube do mundo, portanto, e um clube de Portugal. E é isso que todos os candidatos do Benfica têm que fazer e que nem Luís Filipe Vieira nem Rui Costa têm feito. Em relação à área financeira, João, está a terminar o nosso tempo, mas eu queria falar sobre isso, porque o Benfica ontem, com aquela derrota, obviamente que compromete, porque na teoria era o jogo mais simples ou menos complicado, se preferir, o jogo com o Qarabag. O Benfica comprometeu, na sua opinião, a ida direta aos oitavos de final, tendo em conta o calendário difícil que calhou ao Benfica, não sei se concorda, na Liga dos Campeões. O resultado não ajuda, não é? Esta equipa era a equipa que, teoricamente, era a equipa mais acessível. É que financeiramente também se sente. Do ponto de vista financeiro, o que eu garanto aos benfiquistas é que eu tenho uma equipa preparada para lidar com todos os cenários. Quer com um cenário de sucesso desportivo e que se traduz em receitas, que é aquilo que nós todos queremos, quer um cenário B em que isso não aconteça. Os benfiquistas podem ficar tranquilos, porque eu tenho comigo pessoas que sabem exatamente aquilo que fazem do ponto de vista financeiro. E ainda em relação ao ponto de vista financeiro, sobre a viagem a Manchester, que disse que foi para trabalhar. Foi trabalhar também na área financeira a Manchester? Fui desenvolver alguns contactos também na área financeira que se... E que tipo de contactos é que se desenvolvem nessa expansão da marca? Expansão da marca. O Benfica tem uma oportunidade extraordinária de expansão da marca, que não está a ser aproveitada. E o futuro do Benfica passa... obviamente que nós temos que cortar custos, e há hipótese para cortar custos em algumas áreas do Benfica, custos operacionais, mas também custos na área dos fornecimentos e serviços externos. O Benfica está a gastar demais. O Benfica, em algumas áreas, está a gastar demais, mas o futuro do Benfica constrói-se com o crescimento das receitas, nomeadamente com as receitas do ponto de vista internacional, receitas de conteúdos digitais, receitas de merchandising. Eu tenho um acordo feito com uma das maiores empresas mundiais de merchandising para tornar o merchandising do Benfica global, com uma ativação muito maior nas redes sociais, com um aproveitamento muito melhor do espaço envolvente do Estádio da Luz para gerar receitas do que aquilo que acontece hoje em dia. E tudo isso tem que ser feito com competência, mas com um plano. E acha que o Benfica hoje em dia não se desenvolveu nesse aspecto, ou estagnou nesse aspecto, ou retrocedeu? O Benfica estagnou completamente nesse aspecto. Eu vou-lhe dar um exemplo. O Benfica teve 30 dias no Mundial de Clubes. Certo. Teria sido uma excelente oportunidade para divulgar a marca do Benfica. Sabe quantas ações é que o Benfica fez durante esse período que lá teve? 0. Outros clubes fizeram, levaram antigos jogadores que transformaram como embaixadores, desenvolveram até, em alguns casos, experiências interativas para os adeptos. O Benfica não fez rigorosamente nada. A única coisa que se fez fui eu, enquanto sócio, que convoquei os sócios para nos encontrarmos em Miami. Quer votassem a mim, quer não votassem a mim. O Benfica fez 0 e, portanto, isto é apenas um exemplo de uma coisa que se poderia ter feito sem gastar dinheiro,
desde que houvesse capacidade de iniciativa e desde que houvesse uma preocupação em fazer crescer a dimensão e a exposição da marca internacional do Benfica. Mais uma oportunidade desperdiçada. Para terminar, João, no dia 25 o Benfica tem um jogo marcado com o Aroca para o campeonato. Nesse dia espera um dia histórico para o Benfica e espera, honestamente, que seja o dia de mudança, o último dia de Rui Costa no Benfica. Espero que seja um dia de mudança para o Benfica. Os benfiquistas têm uma oportunidade histórica para mudar os últimos 20 anos. E não podem ser as pessoas que nos trouxeram até aqui que vão construir o futuro do Benfica. E, portanto, aquilo que eu sinto da rua, aquilo que eu sinto quando vou às casas do Benfica, aquilo que eu sinto nos contactos que vou tendo com os sócios, é que esta mudança, este desejo de mudança, vai ser concretizado no dia 25 de outubro e que eu vou ser eleito presidente do Benfica. João, muito obrigado por estar aqui connosco na SIC Notícias. Muito obrigado.